reinado de Dom Afonso III termina um ciclo a que se pode chamar a monarquia românica e começa um novo ciclo, a monarquia gótica. É mais ou menos por essa altura que Lisboa começa a ser a capital do Reino de Portugal. O Rio Tejo é muito frequentado por mercadores. El Rei vive aqui neste castelo, um castelo que já vinha do tempo dos mouros, embora por vezes ande pelo país. Os altos tribunais têm a sua sede em Lisboa. Não é possível estabelecer uma data certa do momento em que Lisboa funciona como capital do reino, mas a data de 1255 deve andar muito perto da verdade. Ao rei Dom Afonso III sucede no trono o filho primogênito, que é o Dom Dinis. Devo dizer-lhes que não foi uma sucessão pacífica, porque Dom Dinis, quando nasceu, o pai estava casado já com a mãe de Dom Dinis, a rainha Dona Beatriz, mas ainda era viva a primeira esposa, a tal Condessa de Bolonha. Portanto, em bom rigor, o Dom Dinis não era filho legítimo, porque o casamento ainda não tinha sido legitimado. Foi por isso que os irmãos fizeram uma guerra, é a Guerra de Porto Alegre. A região de Porto Alegre e o castelo de Porto Alegre estão ligados a essa guerra. Eu estou a falar-lhes de reis, mas devo dizer que os nomes mais altos da história portuguesa nem sempre são os dos reis, nem sempre são os dos vencedores ou dos perdedores das guerras. Não. Nesta altura há dois nomes que deram uma repercussão universal e dos quais eu não posso deixar de falar. Primeiro é Santo António de Lisboa. Foi aqui que nasceu Santo António do ano de 1195. Estudou aqui, estudou em São Vicente de Fora, depois foi continuar os estudos em Santa Cruz de Coimbra, chegou a ser cônego do convento dos Agostinhos de Santa Cruz, mas em 1220, quando tinha 25 anos, ele assistiu a um episódio muito dramático. Passaram por Coimbra 5 frades franciscanos que iam a caminho de Marrocos para convencerem o norte da África de que o verdadeiro caminho para Deus não é o que passa pelo Corão, mas é o que segue pelo Evangelho. É claro que, naturalmente, estes pregadores foram mortos e os cadáveres regressaram por Portugal à Europa e voltaram a estar em Coimbra. Santo António viveu esse drama e resolveu ele próprio ir pregar para Marrocos. Sabe-se que passou lá um inverno sempre gravemente doente, e então resolve voltar a Portugal. Mas por razões que nunca foram explicadas, o navio não o trouxe para Lisboa. Houve uma tempestade e diz que o navio foi parar antes à Ilha Sicília. Nessa altura havia um nome célebre, São Francisco de Assis. Era um italiano que estava a empolgar todos os crentes da Itália. Santo António conhece pessoalmente São Francisco, é nomeado pregador e professor de teologia dos franciscanos e rapidamente ocupa dentro da ordem uma posição incomparável. Todo o norte da Itália lhe é entregue. A luta contra as heresias dos albigenses é ele quem a trava, com discursos que inflamam milhares e milhares de crentes. Bom, ele morre praticamente no púlpito, esgotado na Semana Santa de 1231. Passados 10 meses apenas, foi canonizado. E em Itália, ainda hoje, quando se diz o santo é o Santo António.
Em Itália, a Basílica de Pádua e toda a cidade de Pádua lhe está consagrada. É uma das figuras portuguesas que ainda hoje têm uma maior projeção em todo o mundo. Uma outra grande figura de português do século XIII é Pedro Spano. Pedro Spano nasceu também em Lisboa, não sabemos ao certo onde, mas Lisboa era pequena e, portanto, não seria aqui muito longe das muralhas da Catedral. Ele era filho do médico de Lisboa e veio a ensinar medicina e lógica em várias universidades da Europa. Adquiriu com isso um prestígio tão grande que veio a ser eleito Papa no ano de 1277. É o Papa João XXI. Como lógico, deixou uma obra que durou séculos. Quando eu era estudante liceal, nós ainda aprendíamos os silogismos. Os professores obrigavam-nos a aprender uma cantilena para nós sabermos quais eram os modos válidos do silogismo. Eu ainda me lembro dela: Bárbara, celarende, dari, ferio, cesares, camestres, festino, barroco. As vogais de cada uma destas palavras indicavam os modos válidos. É claro que esta cantilena é apenas uma mnemónica. Mnemónica quer dizer um artifício para as pessoas se lembrarem. Mas quando um artifício inventado por um professor é aprendido pelos estudantes 700 anos depois de ele ter vivido, é porque era realmente um grande professor. Na época do rei Dom Dinis, continuou o grande crescimento económico que vinha do reinado anterior. Os dois reinados juntos, Dom Afonso III e Dom Dinis, prefazem 77 anos e pode realmente dizer-se que durante esse longo período Portugal nunca deixou de crescer. Eu estou a dizer-vos isto aqui num ambiente bem dionisino. É um claustro mandado fazer pelo rei Dom Dinis no mosteiro de Alcobaça e que dá perfeitamente na sua grandeza, na sua solidez, uma imagem dessa época. O comércio desenvolveu-se muito. Em 1293, o rei confirmou a Bolsa Marítima. A Bolsa Marítima era uma organização dos mercadores portugueses que faziam um depósito de uma parte dos seus lucros para cobrir os prejuízos das viagens. Há muitos outros sinais de progresso. A língua portuguesa, o nosso idioma, é declarado idioma oficial e é essa língua que se passa a usar nos documentos públicos, em vez do latim. Em 1288, o rei Dom Dinis conseguiu do Papa autorização para que funcionasse em Portugal o primeiro estudo geral. Como sabem, é a origem da nossa universidade.